Bombeiros de Franca e Orlândia fazem força-tarefa para encontrar esses 3 jovens que estão desaparecidos. Eles desapareceram ontem na cachoeira conhecida como Cachoeira dos Dourados, lá no Rio Sapucaí. Quem tem as informações, já vamos trazendo de volta aqui, é o Fernando Lima. Ele que relata a partir de agora, então, todo esse cenário de muita tristeza e de angústia para a família desses 3 jovens, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Infelizmente, a semana começa de forma triste aqui para a nossa macro-região. Nós estivemos lá no local, assim como eu relatei para vocês agora há pouco, e os familiares do José Leomar, de 22 anos, o Anderson da Cruz, também de 22 anos, e Luan Rodrigues, de 18 anos, todos eles estão lá no local acompanhando essas buscas dos bombeiros de Franca, da cidade de Orlândia e tem também o apoio dos bombeiros da cidade de Ribeirão Preto. Todos eles estão, então, trabalhando nestas buscas a esses jovens que estão desaparecidos. E todos eles são da cidade de São Joaquim da Barra, que também fica aqui na nossa macro-região. Olha, André, os familiares, os amigos, assim como você ressaltou, eles estão lá em um clima muito triste, de muita tensão. Alguns ainda estão com a esperança de encontrar os jovens com vida, mas infelizmente é um cenário muito triste mesmo que a gente percebeu por lá. Eles estão acompanhando essas buscas dos bombeiros que tiveram início por volta das 7 horas da manhã. O local é de difícil acesso, muitas placas já alertam, isso chama muita atenção. Quando nós chegamos lá no local, muitas placas já alertando sobre o perigo da cachoeira, dizendo que ela não é própria para banho, não é própria para turistas, mas infelizmente essa tragédia acabou acontecendo. Eu conversei com estes familiares, eles não quiseram gravar entrevista, mas eles contaram pra gente que eles não tinham o costume de ir até este local. Ontem era a segunda vez que eles foram então até essa cachoeira, onde essa tragédia acabou acontecendo. Eles contaram ainda que eles chegaram lá no local por volta das 3 horas da tarde, eles estavam ali em um banco de areia, conversando normalmente, quando um dos jovens, o primeiro, José Leomar, ele começou a se afastar um pouco mais e foi até ali para o meio do rio, quando ele começou a se afogar. Os outros 2 jovens, eles tentaram então ajudar o José Leomar, foi quando os 3 acabaram afundando. Um quarto jovem, de nome Mateus, também começou a se afogar, mas ele acabou sendo socorrido por outras testemunhas que estavam lá, porém os outros 3 não tiveram essa mesma sorte, eles acabaram afundando e acabaram sendo levados pela correnteza. As testemunhas tentaram então, eles saíram lá do local, tentaram buscar sinal no celular, já que lá não tem sinal de celular, justamente para ligar para os bombeiros para que eles pudessem fazer o socorro. Pelo que eu apurei, André, os bombeiros chegaram a ir até o local ontem, ainda no domingo, mas por conta da força da correnteza do rio Sapucaí e também por conta da falta de luminosidade natural, eles tiveram que dar início a essas buscas apenas na manhã de hoje, justamente por questões de segurança. Nós conversamos, André, com uma das testemunhas, é o Jonathan Rodrigues, ele é operador de máquinas. Ele contou pra gente que ele também tentou socorrer os jovens. Ele, inclusive, que socorreu o Mateus, que felizmente conseguiu ser socorrido então. Vamos ouvir o que o Jonathan contou pra gente. A gente estava aqui na areia e os 2 saíram nadando sentido o meio da correnteza. Aí quando chegou no meio da correnteza lá, e eles perderam a força de nadar e começou a pedir socorro. Imediatamente eu caí na água, fui atrás dele, eu consegui pegar um deles. E os outros 2 saiu em sentido a busca do que afundou. Aí, infelizmente, eles afundaram junto com o José Leomar. Olha, André, a gente segue, viu, acompanhando as buscas. A Cachoeira dos Dourados, ela fica na zona rural da cidade de Nuporanga. Vale destacar para o pessoal que nós estamos em São José da Bela Vista, porque é o local mais próximo onde existe sinal para que nós pudéssemos então fazer essa entrada ao vivo. Mas nós estamos em contato com os bombeiros que estão fazendo estas buscas e qualquer atualização a respeito deste caso, a gente volta para informar o pessoal de casa. Já vamos acionando novamente aqui o repórter Fernando Lima, ele que está acompanhando detalhes do Corpo de Bombeiros que busca por aqueles 3 jovens desaparecidos numa cachoeira ali entre São José da Bela Vista e Nuporanga, inclusive Fernando falando de São José da Bela Vista. Novidades com você, Fernando.
As buscas continuam, viu, André? Nós estamos em contato com os bombeiros que estão lá no local realizando essas buscas dos 3 jovens desaparecidos. Vamos lembrar quem são eles? O José Leomar, que tem 22 anos, o Anderson da Cruz, que também tem 22 anos, e o Luan Rodrigues, que tem 18. Os 3 estavam ontem, domingo, na Cachoeira dos Dourados, que fica no Rio Sapucaí, na zona rural da cidade de Inuporanga. Esse trecho onde o acidente aconteceu já pertence ao município de Inuporanga, pelo que eu apurei com os bombeiros que estão lá no local. Inclusive, André, acompanhando as buscas, chama muita atenção a maneira com que os bombeiros trabalham. A princípio, eles chegam no local e com um bote salva-vidas, eles percorrem o trecho do rio fazendo uma busca inicial por cima. No local, por conta da força da correnteza, eles seguem então o fluxo para ver se encontram então as pessoas que estão desaparecidas. Depois, os bombeiros, antes do mergulho, eles fazem um estudo do local para ver quais são as condições da correnteza, como é também o fundo da cachoeira no local onde essas pessoas desapareceram. Este trabalho ele é muito complexo, ele tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente mesmo observa o quanto é perigoso o local. Vale ressaltar que não é proibido o banho neste local, banho de turistas, eles podem ir lá frequentar o local, porém várias placas já dão conta de como o local é perigoso. Não é a primeira vez que a gente acompanha desaparecimento na Cachoeira dos Dourados, infelizmente é um local bastante conhecido aqui na nossa macro-região, justamente por conta da alta periculosidade. E claro, né, André, a gente segue acompanhando bem de perto toda essa história. Nós estamos em contato com os bombeiros que seguem fazendo as buscas. Caso eles não sejam encontrados, essas buscas devem continuar pelo menos até o anoitecer. Eu volto com você, André. Obrigado, Fernando.